Sabe, toda cidade tem um coração, um lugar onde a vida parece pulsar mais forte. Mas, assim como um organismo vivo, esse coração pode mudar de lugar, se transformar e às vezes até começar a desaparecer. Hoje, a gente vai investigar a história do coração de São José, lá em Santa Catarina. Bom, vamos começar por aqui. Olha só essa imagem. É uma vista aérea dos anos 50. O centro histórico, super vibrante, coladinho no mar. Mas essa foto é só o começo da história, né? A pergunta que vai nos guiar hoje é: para onde foi toda essa vida? O que aconteceu? Para a gente conseguir entender o que foi que se perdeu, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Sentir como era a pulsação daquele centro original, um lugar que foi moldado pela fé, pelo comércio e, claro, pelo mar. A origem de tudo está bem aqui. Foi a chegada dos açorianos que definiu o traçado da cidade. Os lotes de terra eram distribuídos de um jeito bem característico, estreitos e compridos, sempre de frente para o mar. Isso criou uma comunidade em que a vida e a identidade estavam assim totalmente ligadas à água. E essa ligação com o mar deu para São José sua principal função econômica. A cidade se tornou o que a gente chama de entreposto comercial. O que é isso? Basicamente era o ponto de encontro. Tudo que vinha do Planalto, queijos, couro, os produtos do campo, era trocado ali, na cidade, por mercadorias que chegavam pelo litoral, como tecidos, sal, farinha. Era a grande engrenagem que movia a economia da região toda. Agora, vamos caminhar um pouco pelas ruas desse centro antigo para ver como o comércio e a religião, o sagrado e o profano, conviviam lado a lado, criando uma vida cotidiana super rica e movimentada. A economia era, assim, incrivelmente diversificada. Além de ser esse grande ponto de troca, a cidade tinha uma indústria de cerâmica muito forte, as famosas olarias da Ponta de Baixo. A agricultura era rica e existia uma infinidade de artesãos, ferreiros, carpinteiros, construtores de barcos. Toda essa gente dava vida e sustentava a cidade até meados do século XX. E imagina só, todo o poder da cidade, toda a vida social, a vida econômica, tudo se concentrava nesse espacinho. A praça não era só um lugar físico, era o grande palco onde a história de São José se desenrolava, todos os dias. Mas o coração da cidade não batia só pelo comércio, não. A vida religiosa era de verdade, o sangue que corria nas veias da comunidade. Os rituais coletivos, principalmente as procissões, eram eventos que paravam a cidade, reunindo todo mundo num grande ato de fé e de identidade comum. E a voz de quem viveu essa época confirma essa intensidade. O senhor Osni Antônio Machado lembra que as pessoas vinham de toda a região. Era um evento tão grande, mas tão grande, que as empresas de ônibus precisavam fazer viagens extras só para levar todo mundo de volta para casa. Era, como ele mesmo diz, o suprassumo da religiosidade popular. Pois é, mas essa centralidade toda não ia durar para sempre. A partir de meados do século XX, uma série de transformações começou a puxar o centro de gravidade de São José para longe do seu núcleo original. Foi um processo, sabe? Lento no começo, mas implacável. Primeiro, a pavimentação da estrada nos anos 40 permitiu que os produtores fossem direto para Florianópolis, o que já enfraqueceu o papel de entreposto de São José. Depois, veio a expansão urbana, impulsionada por obras gigantes como a BR-101 e a criação de distritos industriais e bairros novos. E isso mudou o mapa da cidade para sempre. E este mapa aqui mostra exatamente o que aconteceu. Dá uma olhada nesse pontinho laranja, pequenininho, né? Esse é o centro histórico. Agora veja a expansão ao redor, principalmente em direção a bairros como Cobrazol. O dinheiro, os investimentos e, claro, a vida da cidade simplesmente se mudaram para outro lugar. Então, o que aconteceu foi uma verdadeira transferência de funções. Aquele coração antigo, que antes bombeava toda a vida da cidade, da economia à administração, passando pela cultura, ele foi sendo esvaziado. Cada função vital foi como que transplantada para um corpo novo, deixando o núcleo original enfraquecido, quase como uma concha vazia. E aí a gente chega nos dias de hoje. Vamos ver as cicatrizes bem visíveis que essa mudança deixou, tanto na paisagem quanto na memória cultural da cidade. Esse contraste chega a doer. À esquerda, a gente vê a vida pulsando no salão de bilhar e café. À direita, o que restou décadas depois. Abandono, degradação. É a história visual da perda de vitalidade do centro histórico. E não se perdeu só o patrimônio material, o que a gente pode tocar. Perdeu-se também o imaterial. Esse relato do Sr. Jacó de Souza sobre os vendedores de doces durante as festas dá um gostinho dos sons, dos cheiros, das interações sociais únicas que desapareceram com o tempo. São essas pequenas coisas que formam a alma de um lugar.
Mas olha, no meio dessa história toda existem sinais de resistência. Este aqui é o Solar dos Ferreira de Melo, um casarão lindo, restaurado, que hoje abriga o Museu Histórico Municipal. Ele é a prova de que a preservação é possível sim, e de que a história pode ser mantida viva. E é isso que nos leva à nossa conclusão. Preservar essa herança não é sobre ficar preso ao passado, de jeito nenhum. É sobre construir um futuro com identidade, com propósito. Mas afinal de contas, por que tudo isso importa tanto? Por que preservar o patrimônio, tanto que se pode tocar quanto que vise na memória, é garantir um direito fundamental, o direito à cidadania. É dar às pessoas o direito à sua própria história. Conhecer de onde viemos é a única forma de decidir para onde a gente quer ir. É isso que dá a uma cidade sua alma única, que não dá para substituir. E a gente termina com essa reflexão. A história de São José nos força a perguntar como é que se equilibra progresso e memória. Como uma comunidade pode crescer sem apagar as fundações sobre as quais foi construída? A resposta para isso define não só o futuro de um centro histórico, mas o futuro da própria cidade.